Boa noite, igreja. A paz e a graça do nosso Deus. Hoje nós vamos ver a palavra no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 10, 11 e 12. Mas também vai estar no telão ali para nós irmos na mesma versão, acho que fica mais fácil. Eu sempre procuro uma versão diferente para a gente estar lendo, mas os irmãos que se sentirem à vontade. Versículo 10, João 1, verso 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, em outra versão diz, deu-lhes o poder de se tornarem ou de serem feitos filhos de Deus. Hoje eu queria trazer uma palavra debaixo do seguinte tema, já que esse ano nós estamos falando a respeito de chamado, hoje nós falaremos a respeito de chamados a ser filhos de Deus. Vamos orar antes da gente começar a falar da palavra do Senhor. Deus, mais uma vez nós aqui estamos diante da tua presença, a tua igreja se reuniu, está à mercê do Senhor. Peço ao Senhor em nome de Jesus que possa usar a minha vida como instrumento do Senhor, para a glória do Senhor e para falar à tua igreja aquilo que há necessidade da tua igreja ouvir essa noite, Pai. Usa-me como instrumento, abra os ouvidos, os corações, ó Pai, para que a tua palavra encontre guarita em cada coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem mais, quantos filhos de Deus tem aqui essa noite? Glória a Deus. Se você é filho, hoje você vai entender por que você é filho. E se você ainda não está de acordo com a palavra, sendo filho de acordo com a palavra, hoje vai brotar no seu coração uma necessidade, uma vontade muito grande de ser filho, filha de Deus. Isso é o que Deus quer fazer aqui essa noite. Uma noite muito especial, onde Deus vai falar ao seu coração. Então não preste atenção em quem está ministrando. Preste atenção na palavra do Senhor. Porque o que tem poder aqui não é esse microfone, não são essas caixas de som. O que tem poder aqui é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor quem nos confronta, é a palavra do Senhor que nos exorta, é a palavra do Senhor que redireciona as nossas vidas e transforma as nossas realidades. Irmãos, no verso 10, diz que aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Irmãos, aquele que no princípio criou Deus, os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Aquele que disse, haja luz, ele se tornou um homem, há 2000 e alguns anos atrás, e andou entre os homens. E era aguardado, era o Messias aguardado. E muitos não o reconheceram. Sabe, isso traz às vezes eu não sei se eu poderia dizer um peso para o meu coração, porque olha o tempo que nós estamos vivendo. O Senhor está aqui. A palavra do Senhor está aqui. E eu penso, será que eu estou usufruindo de tudo aquilo que é me dado nesse tempo? A Bíblia fala assim, em Isaías 55, no verso 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. E muitas das vezes eu me martirizo. Será que eu estou me doando totalmente para conhecer e reconhecer o Senhor e viver com intensidade tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida? Será que a igreja tem se dedicado? Será que nós temos vivido intensamente, dando o nosso máximo para conhecer o Senhor? Para vivenciarmos as maravilhas do Senhor?
Quantos aqui, se nós formos falar de experiências ao longo da caminhada cristã, não vão ter várias experiências para contar, mas Deus tem mais. Quanto mais eu buscar o Senhor, maior a minha relação com o Senhor vai ser. E Deus quer isso para a minha vida. Deus quer isso para a vida da igreja. Então essa noite o Senhor tem essa palavra para a igreja. Não perca esse tempo. Não perca a maravilha que Deus te deu de nascer nesse tempo, de viver nesse tempo, de viver nessa cidade, nesse país onde a liberdade, para nós, ela é... Nós podemos ir e vir, ler, falar, pregar, usufruir da palavra, vivenciar a palavra, ver Deus transformar realidades. Esses dias tem sido pregado a respeito do chamado e tem se falado muito em partir para multiplicar esse pão que tem nos alimentado, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Será que nós temos repartido esse pão? Será que nós temos feito verdadeiramente aquilo que deveríamos fazer com toda a intensidade? É para nós refletirmos. Talvez você esteja fazendo, mas eu sei que Deus tem mais para a minha vida. Eu quero fazer mais, eu quero vivenciar mais, eu quero ser mais cheio. Eu não posso perder tempo. A igreja não pode perder tempo. Ah, Márcio, mas agora mesmo eu desfrutarei da eternidade na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mas enquanto aqui estivermos, não podemos perder tempo. Aquele povo perdeu, não reconheceu. Nós temos que reconhecê-lo. E no verso 11 diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aquela liderança religiosa, ela contribuiu para que Jesus fosse para a cruz. Ele incitou líderes romanos a levarem Jesus para a cruz. Mas a Bíblia também fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos que o homem foi criado para viver na presença de Deus. Todo mundo sabe a história de Adão. Amém? Criado para viver na presença de Deus, mas logo no primeiro homem, Adão, já foi seduzido e caiu. Caiu. Foi expulso do jardim. A iniquidade do ser humano foi aumentando à medida que o ser humano ia aumentando. Deus desanimou. Deus falou. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Todo mundo sabe da história do dilúvio. Deus achou graça em Noé. Noé faz uma arca. Noé fez a arca. E Deus começou uma nova geração através de Noé. Esse povo de Israel rejeitou Jesus. Mas eles também ajudaram a cumprir aquilo que que Deus havia prometido a Abraão. Jesus falou para Abraão assim no capítulo 12: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. No fim do verso, ele fala assim, ó: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, meu irmão, eu estou fazendo aqui uma introdução e agora eu vou falar a respeito daquele povo de Israel. Todo mundo está vendo o que está acontecendo nesses últimos tempos, né? Deus fala assim para Abrão, não é Abraão, é Abrão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aquele povo ali continua sendo o povo de Deus. Hoje nós somos povo de Deus, porque nós fomos adotados através do sacrifício de Cristo Jesus. Mas aquele povo ali é o povo eleito de Deus. Então o que eu falo para a igreja? Quando você estiver orando, não esqueça de orar para o povo de Israel. Não esqueça de abençoar aquele povo. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Abençoa aquele povo para que você seja abençoado. Mas agora o verso que eu queria trazer a palavra, 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade ou o poder de se tornarem filhos de Deus. Glória a Deus. Nós somos filhos de Deus.
Jesus morreu na cruz do Calvário, mas foi por um bom motivo. E eu sou filho de Deus não porque eu sou bonzinho. Eu sou filho de Deus única e exclusivamente porque eu recebi Jesus como Senhor da minha vida. A igreja é filha de Deus. Nós ouvíamos quando era criança e hoje a gente ainda ouve muito. Todos nós somos filhos de Deus. Mas a realidade não é essa e nós sabemos através da leitura da palavra. Aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele se tornou filho de Deus. Então, se você não passou por essa experiência, se você ainda não ouviu isso, se você ainda não recebeu, não compreendeu o que Jesus fez por você na cruz do Calvário, essa noite é a noite que Jesus está falando com você. Ó, eu aprendi uma coisa. Eu sempre ensinei no evangelismo que não são todos os caminhos que levam a Deus. Mas eu refleti nessa semana e eu entendi que qualquer caminho que você tomar na sua vida vai te colocar diante de Deus. Se você ler Mateus 25, você vai se colocar diante de Deus. Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Colocará uns à sua direita, outros à sua esquerda. Mas só um caminho te leva ao Pai. Jesus Cristo. E junto com o Pai você viverá a eternidade. Você está feliz porque você vai viver a eternidade na presença do Senhor? Eu estou muito feliz. Porque eu sei que se eu sair daqui e for da vontade do Senhor que eu feche os meus olhos, eu viverei a eternidade na presença do Senhor. Eu aprendi outra coisa também. Quem nasce uma vez, Jesus falou, aquele que não nascer da água e do Espírito, não estará apto ao reino dos céus. Quem nasce apenas uma vez, ele vai morrer 2 vezes. Mas quem nasceu uma vez, 2 vezes, esse é o nosso caso. Nós nascemos quando fomos bebê, mas nós nascemos da água e nascemos do Espírito. Nós morreremos aqui e ressuscitaremos assim, se Jesus não vier antes de nós partirmos. Isso é uma verdade que nós temos que carregar. Mas eu quero falar sobre filiação. Eu escolhi algumas realidades que tem que fazer parte da vida de um filho. Umas características que fazem parte da vida de um filho. Uma característica é que o filho, ele ama o pai. Você se tornou filho de Deus, você tem que amar o seu pai. Mateus 22, no verso de número 37, Jesus fala para as pessoas que estavam à volta: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Nós temos que ser com Deus que nos ama. Como éramos como criança, eu me lembro quando criança, não desgrudava do pai. O pai terreno. O pai saía, chorava, queria estar junto. E assim nós temos que ser com Deus. Nós temos que querer continuamente estar na presença de Deus. Nosso pai ainda saía porque tinha que ir trabalhar. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele está continuamente em todos os lugares que você for. Ele quer relacionamento com a igreja, Ele quer se relacionar com você, quer que você o busque, quer que você se alegre com Ele, quer que você o alegre. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. O filho conhece o pai. O filho conhece o pai. João 8,32 diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a vontade do Pai, quando nós conhecemos o Pai, e nós conhecemos a sua vontade, que é a palavra. A vontade do Pai está expressa na palavra.
É lógico que em momentos onde há necessidade, Deus pode falar com você audivelmente. Isso faz parte das nossas experiências com o Senhor. Mas se você quer saber a vontade do Pai, se você quer conhecer mais do Pai, observa a palavra. Não perca tempo. Lembre do que eu disse no início. Talvez nós estejamos deixando de viver com muita intensidade aquilo que podemos viver nesse tempo. Então conheça o Pai, conheça a vontade do Pai, e se liberte daquilo que nos afasta do Pai. Não deixe que nós nos acheguemos cada vez mais ao Pai. O Deus Todo-Poderoso, Ele anseia por relacionamento conosco. Não deixe a nossa falta de conhecimento da vontade do Pai. Quando nós éramos crianças, eu me lembro quando eu era criança, só do pai olhar, eu sabia a vontade do Pai. Só do pai olhar, já sabia o que ele queria. Sabia que ele estava bravo, sabia que ele estava feliz. Agora o nosso Deus Todo-Poderoso, que anseia por relacionamento conosco, Ele nos deixou tudo escrito. E é bom nós avaliarmos quanto nós temos dedicado a conhecer a vontade do nosso Pai. Nós verdadeiramente o amamos, nós temos nos dedicado a saber a sua vontade. Então fica essa dica para a igreja. E o filho ama o Pai. E ele busca conhecer a vontade do Pai. E quando ele conhece a vontade do Pai, outra característica do filho, ele obedece à vontade do Pai. Certa ocasião, o profeta Samuel passou o recado de Deus para Saul, que ele fosse a um determinado lugar e destruísse todo aquele lugar. Mas Saul decidiu, talvez a vontade de Deus naquela ocasião não fosse tão coerente. Talvez aquilo que a mente dele ordenava que ele fizesse fosse mais certo fazer naquele momento. E na verdade, muitas das vezes, nós até sabemos a vontade de Deus. Sabemos o que Deus quer que nós façamos. Sabemos o caminho que Deus quer que nós trilhemos. E nós achamos que a nossa vontade naquele momento está mais coerente do que a vontade de Deus. E muitas das vezes nós nos frustramos em seguir o nosso próprio coração, em seguir a nossa própria vontade. E vem a frustração, e vem o arrependimento. E muitas das vezes não vem o arrependimento, mas vem a consequência. E nós passamos por dificuldades que não precisaríamos passar por elas. E Saul decidiu fazer a tua própria vontade, e numa repreensão, Samuel chegou para ele, e está relatado em 1 Samuel 15, que diz que: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que você obedeça a sua palavra? A obediência, ela é melhor do que esse sacrifício, e a submissão é melhor do que as oferendas que você faz, gorduras de camelo. Então, meus irmãos, quando a gente ama o Pai, quando a gente conhece a vontade do Pai, melhor é obedecer. Melhor é viver a vontade do Pai. Porque toda desobediência, ela tem consequência, né? Quando eu desobedeço, a consequência vem. Mas Deus quer que nós vivamos uma vida extraordinária na tua presença. Deus tem algo muito poderoso. Ele tem esse chamado para nós de vivenciarmos como filhos amados. Eu quero, ao findar da minha vida, eu quero ouvir aquilo que Jesus ouviu quando saiu da água. Eu oro para que a igreja também viva isso. Nós sejamos aperfeiçoados nas nossas vidas, a cada palavra que é lida, que é dita aqui, a cada leitura que nós fizermos, a cada adequação que nós fizermos na nossa vida
concernente ao reino de Deus, nós sejamos ataviados para que no dia que o Senhor nos recolher, nós ouçamos aquela voz que disse: esse é meu filho amado, esse é meu filho amado que me deu prazer. Nós fomos chamados para ser filhos, e muitas das vezes nós vivemos como viveu o filho pródigo, que decidiu sair pelo mundo, decidiu gastar a sua herança e se arrependeu. Muitas das outras vezes nós somos como aquele filho o filho mais velho, que vê o filho que se desviou, e ao invés de ficar feliz porque ele voltou, nós ficamos bravos com o pai. Eu que estou aqui há tanto tempo, te sirvo há tanto tempo, e esse aí que gastou todos os bens. Mas é hora de nós entendermos que fomos feitos filhos de Deus e devemos viver como filhos. E outro pré-requisito que o filho de Deus tem é que ele confia no Senhor. Ele confia. Ele sabe que a nossa vida, ela não é feita apenas de momentos agradáveis. Tem também momentos de dificuldade. Mas toda vez que eles vêm, o Senhor não nos desampara. O Senhor é conosco. Jesus disse que estaria conosco. Jesus está conosco. Eu queria ler o Salmo de número 37, que diz assim: confia em Deus, o Senhor, faça o bem, e assim more com toda segurança na terra prometida, e a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Confie no Senhor, entregue a sua vida para o Senhor, ame o Senhor, obedeça ao Senhor, conheça a palavra do Senhor e usufrua de todos os benefícios do Filho, do Deus Todo-Poderoso aqui nessa terra e para toda a eternidade. Aquilo que Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário, ele tem que ser visto com muita alegria por nós, porque nos permitiu sairmos do império das trevas. A Bíblia diz que nós nem éramos povo, porque a Bíblia também diz que sem Jesus nós somos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas Jesus, com o seu sangue, nos comprou, nos redimiu, nos fez filhos. Então que vivamos em nome de Jesus como filhos de Deus e realmente usufruamos de tudo aquilo que Deus tem para a igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra falou aos nossos corações. E nós queremos vivenciar uma semana de bênçãos, ó Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, abençoa cada irmão que adentrou esse salão essa noite. Que nós tenhamos uma semana de muita comunhão com o Senhor, Pai. E que nós vivenciemos no nome de Jesus uma nova história, um novo tempo. Um tempo de alegria, um tempo de muita presença do Senhor nas nossas vidas e nos nossos lares, ó Pai. Ó Deus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus.